Uma história que deixou inúmeros traumas, que deixou assim cicatrizes incuráveis. Essa é a história de Júlia, uma menina de 13 anos. Uma história difícil de compartilhar, porém necessária. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram. Então é muito bom aprendermos com histórias. E essa é a história de Júlia. Você tem uma história, quer compartilhar com a gente? Manda aqui, ó, no canal Narraval, que a gente vai estruturar e compartilhar a sua história aqui com todos. Eu sou Valdenice Alves e bora para a história? Júlia, uma menina de 13 anos, uma menina que sempre foi muito bem cuidada, filha única, pais assim com profissões renomadas, e eles viviam em um apartamento de luxo numa grande cidade. E quando surge a pandemia, o trabalho dos pais de Júlia era assim, como é na área da saúde, eram trabalhos de fronte. Então eles ficavam muitos dias ali em hospitais e tinham poucos contatos com ela. Por quê? Para não transmitir, né? Era aquele medo. A pandemia foi um momento assim terrível. E quando estamos chegando lá para o final de 2020, a pandemia estava forte, né? Estava assim um momento mais crítico. E a Júlia ficava em casa com a avó materna. Então a avó vinha ali na casa e fazia companhia ali para a Júlia, porque não estava tendo aula, não estava tendo nenhum tipo de atividade, ficava todo mundo ali recluso. E nesse prédio onde eles moravam, houve a demissão de um zelador. O zelador foi demitido e aí recontrataram uma pessoa, né? Contrataram um outro funcionário. E enfim, a vida estava seguindo ali no prédio. O zelador tinha poucos contatos com os moradores, mas ele o faz tudo, né? Que fazia o andamento do condomínio, né? Fluir. E assim a vida foi seguindo. Numa tarde, Júlia combinou através ali do interfone do apartamento com duas amiguinhas para elas descerem para brincarem de boneca, alguma coisa assim, na área comum do prédio. Ela pediu para a avó: avó, poxa, tantos dias que essa menina está presa dentro de casa, deixa ela ir, né? E a avó ainda diz: olha, Júlia, pode ir que eu vou fazer um bolo. E passando daqui, né, um tempo, você sobe com suas amigas para a gente tomar um chá e comer o bolo que a vovó vai fazer. E Júlia foi. 13 anos, uma menina que se comunicava muito bem, uma menina desenrolada, e ela foi lá com as amigas. E demorou-se um tempo, além do que a avó imaginava. E o que aconteceu? Vamos contar o que aconteceu quando Júlia sai da porta para fora desse apartamento. Ela pega o elevador e quem está dentro do elevador? O zelador. E aí ela vai descer no zero, né? No que seria o térreo ali, que é onde fica a área de lazer comum. Porque tem os subsolos que são garagem. E ali ela ia parar no zero. Nisso que ela aperta para descer, ele coloca a mão assim na frente e a segura e aperta o -3, que era o último subsolo lá da garagem. Ele aperta e aí ela diz: não, eu vou ficar no zero. Ele falou: não, eu tenho um chocolate lá num quartinho que eu tenho lá embaixo e eu quero te entregar. E Júlia não quis ser deselegante ou mal educada. Falou: poxa, ele está sendo gentil comigo, vou lá, pego esse chocolate e volto para brincar com as meninas. Mas ele leva, né, para esse quartinho
e agressivamente, de uma forma bruta, de uma forma suja, ele a deixa nua e a violenta com toda a sua força, com todo... E quando tudo ali acaba, ele diz para Júlia: olha, não conta para ninguém, porque eu tenho todas as chaves dos apartamentos. E se você contar para os seus pais ou para sua avó, eu vou à noite no seu apartamento e acabo com a vida dos seus pais. Então imagina a cabeça de uma menina de 13 anos se sentindo suja, imunda, se sentindo culpada de ter ido, né, até lá. E aí ele sai desse quartinho e ela fica ali chorando, tal. E ele falou: para de chorar, e assim que você parar de chorar, você vai brincar com suas amigas. Mas ela não vai, ela fica ali chorando, chorando, chorando. E como a hora foi passando, a avó resolve descer lá no zero, lá no térreo, para ver o que tinha acontecido. E nisso que ela desce, ela encontra as duas amiguinhas que iriam brincar com Júlia, brincando com suas bonecas, tal. E aí a avó diz: cadê Júlia? Elas disseram: ela não desceu. Achamos que a senhora não teria permitido. Ela não desceu. Não, ela desceu. E aí começa aquele auê todo, tal, e nisso surge Júlia. Júlia sai daquele quartinho, pega o elevador e vai lá pro térreo. Surge Júlia com o olho inchado de chorar, tal, e a avó: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu caí na escada porque eu decidi vir pela escada, eu caí e meu pé machucou, enfim, inventou lá uma lenda. Gente, a pandemia continuou, os pais de Júlia continuaram trabalhando no front e pouco tempo tinha para a família, e Júlia continuou a encontrar esse abusador dentro do prédio onde ela morava. Ele achava uma maneira, quando a avó ia ali no mercado, quando a avó ia fazer alguma coisa, de falar com essa menina, amedrontá-la sobre acabar com a vida dos pais, e novamente ela ia. E ela ia, e ela ia, e ela ia. Mas chegamos aí no início de 2021. Início de 2021, a mãe de Júlia, ela tem uma estafa com tudo aquilo que estava acontecendo, um momento horrível para a história, né, aquela pandemia. Ela tem uma estafa e ela se afasta do trabalho. E aí ela passa a ficar em casa com Júlia. E a mãe dela, né, a avó de Júlia, também fica ali na casa com Júlia. Porque vamos ficar juntas, porque a avó era viúva, vamos ficar aqui juntas, assim a gente uma faz companhia para a outra nesse momento difícil. Então Júlia não ficava mais sozinha. Porque se a avó ia ali dar um pulinho no mercado, a mãe ficava. Se a mãe fosse, a avó ficava. Então Júlia não ficava mais sozinha. E esse cara rondando. E quando foi um dia, ele chegou assim tão abusado que ele toca o interfone, a mãe de Júlia abre e ele diz: olha, eu preciso dar uma olhada no seu banheiro porque tá tendo uma infiltração no andar de baixo. E a mãe permite, fala: olha, pra mim aqui não vejo nada, mas pode dar uma olhada. E nisso que ele vai até o banheiro, ele passa pelo corredor, tromba ali com Júlia e puxa a Júlia para o quarto, para a parte íntima do apartamento, para poder ameaçá-la. E nisso que tá ali falando com Júlia, dizendo que eu quero que você desça hoje à tarde, porque senão seus pais, parará, a mãe de Júlia ouve ali um murmurinho e vem para aquela parte. E encontra ele com a mão no braço da menina e dizendo alguma coisa que ela não entende muito bem. E ela diz: tira a mão da minha filha, o que está acontecendo? E aí Júlia desmorona a chorar.
E o que está acontecendo? O cara assustado e disse, não, não foi nada, eu acho que ela se assustou com alguma coisa. E ele sai do apartamento e Júlia despenca a chorar. E aí ela conta tudo para a mãe. E disse que tem muito medo, que ele vai acabar com a vida dos pais e que todo mundo está em risco e que ele ameaçou muito e conta tudo. A mãe de Júlia imediatamente a coloca no carro e vão para a delegacia mais próxima e relatam tudo o que aconteceu. Conta. Júlia conta os detalhes e aí ficou fácil, porque no prédio tinha câmeras. Não tinha câmeras dentro do quartinho, mas tinha no estacionamento, tinha nos elevadores, né? Tinha várias câmeras. E aí a polícia imediatamente já vai lá para o prédio, já dá voz de prisão para esse rapaz que continuava ali trabalhando normalmente, dá voz de prisão e já pede também todas as imagens para poder avaliar. E aí eles olham essas imagens e vê muita coisa, vê ele junto com a menina no elevador, vê ele descendo lá para o -3. O carro da família de Júlia ficava no -1, no primeiro patamar de garagem. Então não tinha o porquê ela ficar indo para o -3, não tinha nada lá, não tinha área de brincar, não tinha nada lá. E aí sempre viam ela descer do elevador e direcionar ali para aquele quartinho. Então confirmava tudo o que Júlia havia contado. Enfim, o monstro foi demitido, ficou por um período preso, mas infelizmente acaba sendo solto. Então vamos trazer essa história para hoje, 2025. 2025, Júlia está com 18 anos, está fazendo cursinho, ela quer fazer medicina, que é a área dos pais, e ela quer fazer isso. A mãe se sente muito culpada por tudo aquilo, né? Não tem culpa nenhuma, mas se sente. E aí, então, a mãe faz de tudo, né? Faz terapia junto com a filha. Essa filha até hoje não tem hábitos de sair de casa, de sair com os amigos, de ter um namoradinho, nada, nada. Ela é uma pessoa muito traumatizada, muito fragilizada por esse coisa imunda que esse zelador fez com ela. Hoje ela está melhor com as terapias, porém longe de estar curada desses traumas. E a mãe de Júlia, que entrou em contato, ela disse: eu preciso contar minha história para que outras mães se alertem. E hoje eu faço de tudo para que a minha filha tenha uma vida normal. E eu espero que ela vá ter uma vida normal, que ela vá conhecer uma pessoa interessante, que ela vá se casar, que ela vai ter a família dela e saber que tudo que aconteceu com ela não foi culpa dela, foi culpa de um cara insano, um cara sujo, um cara maldoso, mas que enfim ficou no passado. E a vida segue dentro de uma normalidade, mas ainda não superado. Mas a gente torce aqui, o canal Narraval torce muito para que essa família supere esses traumas, que Júlia tenha uma vida muito feliz, que ela tenha, né, a família que ela desejar, com filhos, sem filhos, o que ela desejar, mas que ela tenha seu companheiro, sua companheira, que ela possa, né, ter uma vida feliz, porque ela não é culpada. Os adultos, o adulto, né, envolvido é o culpado. Mas enfim, é isso. Essa foi a história de hoje. Uma história triste, uma história que mexe com a vida de uma menina e que ela vai levar assim para a vida toda, né, esses traumas. Então é isso, gente. Como eu sempre digo, histórias ensinam, histórias inspiram. Essa não inspira, mas ensina. E é isso, e até uma próxima. E aí? Está gostando no canal? Está gostando das nossas histórias? Eu já vou deixar aqui, ó, mais 2 opções de histórias para que você possa apreciar. E já aproveita, curte, já segue o canal, dá aquela força e vamos juntos crescendo nessa jornada.